Fala, corredores! Ó, fechando agora meu treinão nessa sexta-feira, feriadinho. Eu acredito só, hein? Eu saí para correr 21 quilômetros, mas o tempo estava tão gostoso, eu estava me sentindo tão bem que acabei fazendo 27. Maravilha, hein? E olha só, como é que foi minha suplementação? Ontem eu jantei realmente muito bem, por volta de 11 da noite, né, que eu fui jantar. E então hoje de manhã eu só tomei um pouquinho de creatina e mais nada. Saí para correr, tomei um chá, né, logo cedo, tal, tomei um pouquinho de creatina, depois lá no quilômetro 13 eu tomei um pouquinho de água e comi um pedacinho de goiabada. Aliás, já deixo a informação que em breve eu vou gravar um vídeo falando de suplementação, que eu na época que estava fazendo a preparação para aquelas ultramaratonas, eu acabei passando em nutricionista, mandei manipular um monte de componentes ali, não sei o que. Funciona, mas só que eu não me adaptei com tudo aquilo, parei de usar alguns itens eu já joguei fora e outros eu ainda vou jogar agora e não vou dar para ninguém, porque como aquilo foi manipulado para mim, então eu não sinto confortável em dar isso aí para outras pessoas, porque de repente não pode ser, de repente não é legal, né? Mas eu realmente não me adaptei. E aí o que eu vou fazer? Eu tô agora me programando, já tô comprando os ingredientes ali para fazer o meu próprio gel de carboidrato. Então vamos ver se dá certo. Se prestar, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, que eu prefiro fazer uma suplementação mais raiz, porque para mim eu acho que funciona melhor. Agora é o seguinte, por que eu fiz um treino hoje de 21, estiquei até os 27, e é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. 100% dos meus treinos são feitos com base na minha percepção corporal. Então, se eu estou bem, corro mais. Se eu não estou bem ou se eu estou cansado, eu corro menos. Se eu acho que estou sentindo o músculo ali mais forte, eu faço um treino mais rápido. Se não, eu faço um treino mais lento e por aí vai. Então, 100% dos meus treinos eu faço com base naquilo que eu acho e como eu percebo o meu corpo. Vou dar recomendações aqui, que é aquilo que eu faço para mim. Se servir para você, beleza, tal, mas eu já vou adiantando que se você tiver na dúvida, vou fazer o politicamente correto, você fica aí com a recomendação do profissional especializado na área. Ok? Isso aqui que eu estou falando é o que eu faço para mim. Então olha que curioso, né? Vocês sabem que eu corro já há bastante tempo e assim, eu venho fazendo esses treinos, pode olhar no meu Strava lá, né? Durante a semana, tudo 12 km, 12 km, 12 km, 12 km. Chegava no final de semana e ia fazer um longo de no máximo 21, mas chegou o momento de eu fazer longo de 18 km. E aí, 100% dos meus treinos eu vinha sentindo o corpo cansado, sabe? Você sai cansado, sofre no treino, tudo muito difícil, acredita? Muito difícil. A ideia desse vídeo não é ser negativo, né? Mas você saía, terminava o treino já rezando. E aí eu pensando, né? Falei, caramba, eu lembro que no passado não era assim. Eu saía para correr 20, fazia 30, saía para dar uma volta, era 34, e eu falo isso não é para comparar a quilometragem, pelo amor de Deus, porque isso aqui é só corrida. Quem corre mais vai correr mais, ponto. Então quem corre menos, corre menos. Mas eu lembro que era fácil, eu não ficava assim, não tinha sofrimento correr, era pegar, sair, correr e pronto. Aliás, naquela época até saía para correr com rapadura, que é mó gostoso também, hein? E aí o que mudou, né? Antigamente, os meus treinos eu fazia todos na parte da manhã. Então eu acordava às 5 da manhã e depois ali, se você sai para correr 5h45, sei lá, você tem pelo menos 2 horas aí para correr, que você, pelo menos no caso da minha agenda, é mais tranquilo, né? Então eu fazia treinos de muito volume. E aí acabou que eu mudei esses treinos para o período da noite. E aí da noite já fica mais difícil você ficar 1h30, 2 horas ali correndo, porque você tem lá 7 horas, você vai chegar em casa, sei lá, 9 da noite, é complicado, quer dizer, afeta um pouco a rotina familiar, então acabou que eu reduzi os treinos. Aí eu fui pegar lá no aplicativo, eu uso o Sunto integrado lá com o Strava, né? E aí eu fui ver, por exemplo, como é que eram meus treinos em 2020. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março de 2020, eu agora está entrando um tempinho mais frio e tal, fui ver o volume. E até eu fiquei impressionado com a diferença. Naquela época, o meu menor treino durante a semana eram 16 quilômetros. Então era 16, 18, 21. Chegava no final de semana, 27, 28, 34. Ou seja, assim, tem que aumentar volume. E essa questão de aumentar volume, você vê que serve para mim, mas serve para qualquer pessoa. De repente você está correndo aí e sente que não está evoluindo, de repente falta volume. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei, aumentei o volume, então comecei a fazer os treininhos que eu estava fazendo 12, eu já passei para 14, algumas semanas para trás, de repente vocês já podem até ver lá no Strava, e agora essa semana já estou fazendo 16.
O treino que era para fazer 21, já fui lá e entreguei uns 27. E o treino do meu domingo provavelmente vai ser 30 ou acima de 30. E você vai ver que assim, eu já vinha fazendo isso há algum tempo, então por isso que eu estou falando, porque eu percebi a diferença, quer dizer, ficou muito mais fácil. Eu até coloquei, né, porque às vezes eu estou correndo e aí eu penso no assunto para um vídeo e tal, e aí eu falei, pô, isso aqui tá parecendo brincadeira de criança. Claro que eu não estava fazendo treino de intensidade, eu estava fazendo um treino normal, mas naquele ponto, por exemplo, eu pego algumas subidas durante o caminho, que eu terminava as subidas quase que rezando. Dessas outras, você estava lá correndo na subida, meio que desliguei, já estava do outro lado, eu nem senti que tinha passado pela subida. Então, se você quer evoluir, e não importa se você quer evoluir no endurance, na distância, na resistência, ou se você quer evoluir na velocidade, você tem que fazer treinos longos. Então, pense o seguinte, assim, o recado principal desse vídeo é, faça longos, bem longos. Então, por exemplo, comparando com o menor treino, se eu fazia 12, um treino longo é 28, um treino longo é 21, um treino longo é 28. Se você faz 5 km, um treino longo para você, de repente deve ser 8, 9, 10, alguma coisa em torno disso. Um treino longo vai fazer 15. Entendeu? Você corre, sei lá, usa essa faixa. Lógico que você não vai fazer esse treino do dia para a noite, vai chegar agora, corre 5, no seu longo seguinte você já vai fazer 15. Não, você pode se preparar, você começa a fazer 5, aí você já faz um longo de 8, depois na outra semana você já começa a fazer os 5 que você estava fazendo no meio da semana, já faz uns 6 ou 7, e aí o longo você já estica lá para uns 15. Entendeu? E é o que eu estou fazendo aqui. Eu vinha fazendo 12, já passei para 14, estou fazendo 16 e daqui a pouco eu já vou começar a fazer treinos durante a semana de 18. E aí tá ficando muito mais fácil, não fica mais difícil, é esse que é o ponto. No caso, eu não me lesiono. Então, aí usa as particularidades de cada corpo, enfim, inclusive... É uma coisa que assim, eu já perguntei ali, se alguém souber pode colocar a resposta. Eu já perguntei para professores de educação física, o pessoal da nutrição, ninguém soube responder. Eu só começo a correr realmente, assim, é impressionante, eu saio para correr, meu corpo é pesado, eu canso muito, assim, é difícil começar a correr, o meu corpo só se solta depois do quilômetro 10. Já falei assim, o pessoal que corre comigo já sabe. Quando eu bate os 6 km, 7 km, bate o meu pico do cansaço até os 8 ali, enfim, começa nos 6, 7, 8, 9, aí nos 9 começa a reduzir, nos 10 eu tô correndo solto, livre, tá, sabe? É uma coisa que eu não entendo porque, ninguém soube me explicar. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, porque é isso, pra mim eu só começo a correr mesmo depois do quilômetro 10, muito louco isso, né? Mas enfim, características de cada um. Então, fica esse recado para vocês, façam longos, bem longos em relação àquilo que você está acostumado a fazer. De repente isso aí pode fazer com que você corra muito mais rápido ou, com certeza, muito mais distante. Então mesmo que você fale assim, mas o tanto que eu corro tá bom para mim, ok? Só que se você for na academia, você vai fazer um supino, por exemplo, com 10 quilos. Sempre levantar 10 quilos vai ser difícil. Agora você faz com 10, depois faz com 10,5, depois você faz com 11, 11,5, 12, enfim, não tem essas anilhas, aí você vai aumentando um pouquinho. E você vai ver que depois, quando for fazer os de 10, vai ser muito mais fácil, só que você vai estar lá de repente fazendo o de 15. E o de 15, pasme, vai ser a mesma dificuldade que você tinha quando fazia os 10. Então não quer dizer, por exemplo, o seu grau de esforço quando você só faz 10 é difícil. Quando você passa a fazer 15, o grau de esforço que você faz com 15 quilos era o mesmo dos 10. Então, assim, a evolução é obrigatória, a evolução é necessária. Então, aumenta as distâncias aí e depois conta. Mas faz isso com prudência, de acordo com os limites do seu corpo. Se conheça e coloque seu corpo à prova, você vai ver que ele vai te levar a lugares inimagináveis. Fechado? Vamos curtir o feriadinho que só está começando, hein? Falou!